Manter uma alimentação equilibrada é ideal para a manutenção do peso e também da saúde plena. O mesmo se aplica para aquelas pessoas que sofrem com distúrbios na tireoide do tipo hipotireoidismo. Em um supermercado de Araguaína, doutora Poliana Cirino mostra quais são os alimentos ideais para o consumo. Então não perca nem um minuto. Mas, doutora Poliana, para a gente iniciar, seria ideal a gente falar o que seria o hipotireoidismo. Então, o hipotireoidismo é uma disfunção da glândula da tireoide que localiza na nossa região do pescoço e ela tem mais ou menos um aspecto de borboleta, né? Ela é fundamental para estar produzindo o T3 e o T4 e quando você tem uma disfunção da tireoide é quando há diminuição na produção desses hormônios tireoidianos, né? O T4 chamado de levotiroxina e o T3 de triodotiroxina, né? Então esses dois hormônios são fundamentais para o equilíbrio do metabolismo corporal. E quais são os sintomas do hipotireoidismo? O hipotireoidismo, o indivíduo começa a sentir cansaço, ele começa a sentir indisposição, né, letargia, dificuldade de raciocínio, dificuldade na concentração. Muitos queixam de aumento do peso, por quê? Porque tem um retardo no metabolismo da pessoa, do indivíduo, e consequentemente ele tem uma predisposição a maior ao ganho de peso. E existe também o hipotireoidismo subclínico, né, que a pessoa não sabe que tem e começa a sentir esses sintomas, já tem que logo procurar o atendimento médico, né, a pessoa. E às vezes a gente pede um exame de rotina e vem um aumento de colesterol. Quando vai pesquisar, esse aumento do colesterol também está associado com o hipotireoidismo. E o que causaria o hipotireoidismo? Então, o que causa o hipotireoidismo é, como eu já falei, a disfunção da glândula tireoideana e uma das causas que ocorre é a grande ingesta de alimentos industrializados, ricos em fast food, uma má alimentação no qual você não leva nutrientes para a sua glândula tireoide, né? Por exemplo, a glândula tireoide, ela precisa da vitamina A, ela precisa da vitamina C, ela precisa do iodo, precisa do selênio, né? Precisa do zinco e todas essas vitaminas e minerais, né, é adquirida através da alimentação. E quando você não tem um bom aporte alimentar rico nesses nutrientes, né, automaticamente sua glândula, como qualquer outra parte do seu corpo, vai entrando em disfunção, né, por um erro alimentar que de início começa por aí. Então hoje nós vamos basicamente mostrar quais são os alimentos mais indicados, né, os ricos nesses nutrientes e também falar aqueles que não podem nem chegar perto. É, exatamente, eu vou falar todos aqui. Doutora Poliana, quais são os alimentos mais indicados? Então, os alimentos mais indicados para pessoas que querem estar prevenindo um hipotireoidismo e também que está em tratamento para o hipotireoidismo, a gente tem que fazer uso de alimentos ricos em antioxidantes e nada melhor vindo das frutas, né? E aqui a gente pode estar citando o mamão, que é um alimento rico em beta-caroteno. A tireoide precisa da vitamina A para ter um bom funcionamento, né? Aqui nós temos também a laranja, que ela é composta pela vitamina C e também pela vitamina A. Só que nós temos que ter cuidado que hoje nossa população consome muita quantidade de suco de laranja e o suco de laranja já tem muita frutose, porque quando você liquidifica a fruta, as fibras se rompem e acaba perdendo a sua eficácia, ficando só a frutose. Então fica o suco de laranja. No hipotireoidismo já tem uma tendência a ganho de peso, nós temos que estar evitando o suco. Então, em vez do suco, sempre a fruta, né? Então a laranja é um bom alimento, mas não precisa em grande quantidade, basta uma laranja ao dia. E o mamão pode ser no café da manhã também? É, o mamãozinho papaya, meio mamão no café da manhã, né? Junto com uma proteína, por exemplo, junto com um omelete de ovos, né? Que os ovos, por sinal, é uma excelente fonte alimentar para um hipotireoidismo, né? Porque ele também tem as vitaminas, ele é rico em antioxidantes e vai melhorar a função da tireoide, é uma ótima fonte alimentar de proteínas. Doutora, tem o abacate também, né? O abacate, por exemplo, ele é um alimento
que dá a pessoa que está no hipotiroidismo, que está com aumento de peso, ele é importante para o emagrecimento, porque é uma fruta que dá sensação de saciedade, então automaticamente ele vai passar um bom tempo sem sentir fome, né? É um alimento que tem gorduras mono e poliinsaturadas, fundamentais para o hipotiroidismo, rico em ômega 3, né? Então o abacate é um excelente alimento para quem tem hipotiroidismo e também para quem quer emagrecer, né? Só que a gente tem que ter cuidado para não estar adicionando ao abacate açúcares, né? Porque você acaba estragando a fruta, o valor nutricional dela, e se você adicionar o açúcar, você vai dar picos de insulina, né? E que é prejudicial para quem tem hipotiroidismo. Seria a forma não saudável de consumir. E também não é a forma não saudável de consumir, né? Então, de preferência, o abacatezinho puro ou ele associado com outra fruta. Por exemplo, você fazia um cremezinho de abacate com banana, né? Fica muito gostoso, fica uma delícia. Nós podemos citar também aqui o abacaxi, por exemplo, o abacaxi, uma delícia, uma fruta suculenta que mata a saciedade da sede, né? Rica em antioxidantes, melhora muito a função das proteínas, a digestão das proteínas. Então, uma fatiazinha de abacaxi, por exemplo, após o almoço seria ótimo, né? Para quem tem hipotiroidismo e até mesmo para quem não tem, que melhora a digestão daquela refeição, né? Então, o abacaxi é super nutritivo. Lembrando sempre que o abacaxi, jamais o suco de abacaxi, porque né? rompe, né? Rompe as fibras e já tem uma quantidade maior de frutose. E comer ele no meio da alimentação? Se eu estou almoçando e misturo abacaxi, posso? Que é a mania de muitas pessoas. Pode. O abacaxi, ele é um alimento que tem um baixo índice glicêmico, então ele não vai gerar um pico de insulina durante a sua refeição, né? Dificultando o trabalho da tireoide. Então é melhor você tomar, ou após a refeição, ou junto com a refeição, uma fatia de abacaxi, não tem problema nenhum. O que você não pode consumir é o excesso.